Nós vivemos num mundo de injustiça, mas neste vídeo eu quero pensar com você onde encontrar a justiça. O Evangelho tem a resposta, ou melhor, ele é a resposta. E é isso que encontramos em Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 8. Você pode ler com paciência na sua Bíblia, aí onde você está, Romanos capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo 8. Os aspectos são dois, o judicial e o dinâmico, ou, se quiser, pode usar legais ou legal e o moral. O homem necessita de uma nova posição diante de Deus, e esse é o aspecto judicial. O homem também necessita de um novo poder que pode tornar acessível uma justiça prática diária. Esse é o lado dinâmico ou regenerativo. O Evangelho fornece ambos. Existe uma justiça imputada. Isso é descrito em Romanos, do capítulo 3, versículo 21 ao capítulo 7, versículo 6. Isto é, uma justiça que nos é atribuída judicialmente, através da propiciação meritória de Cristo, ou dos méritos do sacrifício de Cristo. Existe também a justiça concedida. Isso é descrito em Romanos, do capítulo 7, versículo 7 ao capítulo 8, versículo 39, cuja justiça é operada em nós e através de nós pela renovação do Espírito de Cristo. Marque bem, a justiça judicial é feita pela cruz. A justiça prática é feita pelo Espírito Santo. Paulo começa com a grande declaração básica, em Romanos capítulo 3, versículo 21 ao capítulo 6, que, lamentavelmente, nós podemos, melhor dizendo, podemos parafrasear dizendo da seguinte maneira: mas agora a justiça de Deus, em separado da lei, está manifestada, da qual as Escrituras, e é a lei do Antigo Testamento e os profetas, dão testemunho. A justiça de Deus que vem através da fé em Jesus Cristo, a todos os que creem, sem qualquer distinção, pois todos pecaram e não chegaram ao ideal de Deus, mas receberam agora uma nova posição de justiça legal gratuitamente, por meio de seu favor que vem até nós pela redenção provida em Cristo Jesus. Pois Deus o estabeleceu como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Isto teve em vista demonstrar a sua justiça, a justiça de Deus, tolerando os pecados cometidos anteriormente pelos homens, de modo que a sua retidão, ao agir assim, pudesse evidenciar-se nestes dias e para que ficasse claro que ele, Deus, pode ser justo e justificador de todo aquele que crê em Jesus. Então, até aí, seria esse versículo, ou estes versículos, parafraseado. Paulo continua então mostrando que a imputação ou a atribuição da justiça aos membros da raça decaída de Adão em resposta à fé não é absolutamente uma ideia nova. Deus sempre teve a cruz de Cristo em vista e tratara com Abraão e Davi neste princípio de justificação pela fé. Note Romanos capítulo 4. Paulo desenvolve esse aspecto de seu tema até o capítulo 7 de Romanos, versículo 6. A seguir, lá em Romanos capítulo 7, do versículo 7 em diante, ele mostra como o Evangelho, além de fornecer esta nova posição de retidão judicial imputada, também torna possível toda a retidão prática do coração e da vida. Estas são, de fato, boas novas. Em Romanos capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 24, ele nos dá a sua descrição do homem desventurado, que vive continuamente atormentado pela autocontradição de desejar fazer o bem, mas não o conseguir, e não querer fazer o mal, mas praticá-lo. Até que em sua frustração, exasperado, exclama:
desventurado homem que sou, quem me livrará? Esse homem desventurado tem sido um problema para os comentaristas, os expositores e para muitos que leem a Bíblia. Ele representa um cristão nascido de novo, mas inteiramente libertado. Será que é isto que está falando? Este homem desventurado, ele é um cristão nascido de novo, mas não inteiramente libertado? Ou representa o pecador não regenerado? Alguns dizem que é o primeiro, mas, se como geralmente é afirmado, o capítulo 6 ensina a santificação do crente e a morte para o pecado, note o versículo 11 e os outros, porque Paulo volta repetidamente no capítulo 7 a esta escravidão penosa do homem desventurado, se esse assunto já foi tratado no capítulo 6. Todavia, a dificuldade é a mesma se considerarmos justamente esse indivíduo como representando o homem não regenerado. Se essa é a maneira de considerá-lo, por que deve ser introduzido aqui nesta parte da epístola, entre o capítulo 6 e o capítulo 7? Será que ele não pertence realmente à primeira metade do capítulo 3 de Romanos? O fato é que o homem desventurado, em Romanos capítulo 7, não tem a finalidade de representar o crente ou o descrente separadamente. Ele é apenas o representante do ser humano. Evidentemente, uma das necessidades fundamentais de nossa natureza humana caída. Observe-o justamente onde foi inserido na epístola e logo verá porque Paulo coloca este homem desventurado aí no capítulo 7 de Romanos nesta posição. Nos capítulos precedentes de Romanos capítulo 7, aprendemos como o Evangelho nos salva dos pecados, plural. Primeiro, atribuindo-nos justiça imputada, que temos isto no capítulo 3, do versículo 21, até o capítulo 4, versículo 25. E a seguir, confirmando esta mesma verdade interiormente em nós, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi otorgado. Isto está em Romanos capítulo 5, do versículo 1 a 11. A seguir, Paulo mostra como o Evangelho trata do pecado, aí então no singular, racial e hereditariamente. Isto está no capítulo 5, vai do versículo 12 até o capítulo 7, versículo 6. É preciso compreender isto, porque, mesmo quando nos tornamos justificados em Cristo, nossa natureza continua pecaminosa. Assim, o apóstolo explica que aquilo que herdamos na justificação em Cristo, o nosso novo Adão, mais do que compensa tudo aquilo que herdamos do primeiro Adão e que nos condena. Permanece, no entanto, um problema sério que precisa ser resolvido para mim, pelo Evangelho. O que desejo agora, além da retidão judicial, é alcançar a retidão prática de motivo e conduta em minha vida diária, através de um poder que irá libertar-me da escravidão deste tirano, o pecado que habita em mim. Note isto no capítulo 7, no versículo 17, versículo 20 e o versículo 23. Até que esse problema seja resolvido, continuo gemendo, desventurado homem que sou. É por isso que o homem desventurado surge no capítulo 7. Ele já experimentou 3 libertações, mas necessita de uma 4ª. Encontrou a retidão judicial, mas lhe falta ainda o poder para obter a retidão prática. A resposta transformadora é dada no culminante capítulo 8 de Romanos. O Espírito Santo é citado 19 vezes. As 13 primeiras ocorrências mostram sucessivamente como ele, o Espírito Santo, concede poder sobre o pecado, singular, sobre a carne, sobre o corpo,
O grande resultado prático é anunciado no versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como é então esplêndido este evangelho de justificação pela fé, com sua dupla mensagem de retidão providenciada por Deus, e é justiça imputada mediante a cruz e retidão concedida pelo Espírito Santo. Quão maravilhoso é esse Deus homem salvador que realizou tudo isso por nós, o nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Ele se torna voluntariamente sócio majoritário na firma falida e condenada. Assume todas as suas responsabilidades, dívidas e multas, transformando deste modo a vergonhosa falência em riquezas, derramando sobre ela seu crédito inesgotável. Ele cumpre a lei de Deus. Versículo 19. Liberta o amor de Deus, ou melhor dizer, cumpre a lei de Deus, libera o amor de Deus para nós, versículo 5, e implanta a própria vida de Deus em nós, capítulo 8, versículo 9. Por todas essas razões, os capítulos 7 e 8 de Romanos terminam de modo tão diferente um do outro. Lemos no final do capítulo 7 de Romanos: desventurado o homem que sou, quem me livrará? Mas o versículo 37 do capítulo 8 diz o seguinte: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí temos a resposta do Evangelho para todo ser humano.